Que? Que? Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Se Deus quiser, hoje com a internet colaborando. E gostaria de agradecer a presença de todos que estão presentes para escutar essa live. Nós mudamos o local de ação hoje e a gente está contando que a internet, se Deus quiser, vai nos ajudar. Antes de começar, eu queria contar uma historinha que até ontem eu estava tentando começar, mas por causa da internet não ter nos ajudado, eu tive que parar. É o seguinte, todo mundo já deve ter ou presenciado ou já escutado alguém comentar que ficou parado, ficou bloqueado numa catraca de detector de metais de um banco, ou às vezes num detector de metais de um aeroporto, enfim. Mas aconteceu um caso com um paciente meu e ele contou que ele estava no aeroporto e ele teve que ir tirando tudo que era metal. Chegou a tirar óculos, tirou carteira com moeda, tirou cinto, o tênis que não tinha nada de metal, enfim. Chegou uma hora que ele falou, não tem mais o que tirar aqui. E aí a esposa dele que lembrou, falou, mas você tem uma cirurgia de coluna. E no caso dele foi uma cirurgia grande, ele tinha pelo menos aí acho que uns 8 parafusos. Então era isso, o detector de metais devia ser bem sensível e ele estava enroscando por causa do parafuso. Até que aí, como ele tinha já nos arquivos de fotos dele as fotos e ele mostrou a cicatriz cirúrgica, aí ele conseguiu passar. Mas o que eu quero dizer com isso? Olha só que bom, um paciente operado com 8 parafusos, esqueceu que tinha a coluna operada. Ou seja, a evolução dele, a maneira como ele estava, traduz que o resultado da cirurgia ele é excelente quando a cirurgia é bem indicada e bem realizada. Então não tem porquê aquele temor de vou fazer uma cirurgia de coluna, será que eu vou continuar andando? Isso é lenda. Né? Se você souber o que você está fazendo e indicar direitinho, acontece esse tipo de situação aí, que para ele foi até um pouco desagradável lá na hora, mas pensando pelo outro lado, ele estava muito bem. Isso aqui é o que ele tinha na coluna, só para vocês terem uma ideia. Esses são os parafusos que a gente usa muitas vezes para fazer uma cirurgia maior e com descompressão, com fusão de vértebra. Não tem nada a ver com minimamente invasivo isso aqui, tá, pessoal? Mas isso aí às vezes pode ser detectado numa situação como essa. E depois tem uma outra historinha que está ligada a essa, só que eu não vou contar hoje não, senão a gente vai se prolongar demais e eu vou acabar não respondendo as questões aí que já estavam desde ontem aí pendentes, né? Então vamos começar aqui, ó. A Ana Maria e a Bordone e o Just for Her Training, todos eles ligados, além da Lourdes. Eu estou tentando ler aqui, tá? Por isso que meu óculos está me ajudando. Obrigado pela presença de todos e todo mundo que está aparecendo aqui na minha lista. A Carol, conheço a Carol. Carol é uma menina que esteve comigo aí na última live, há 2 semanas atrás. E eu conheço ela há 27 anos, minha filha. Ela está perguntando o seguinte: qual é a implicância do uso da mochila e qual seria o prejuízo ou o dano que uma mochila pode causar, não só para crianças, mas para adultos também. Quando você coloca um peso nas suas costas que é acima do seu peso convencional, você faz com que a sua musculatura trabalhe mais para poder sustentar esse sobrepeso. E ao mesmo tempo, você gera uma compressão no eixo axial da coluna. O que é eixo axial?
é esse eixo aqui, ó. Então, quando você faz esse movimento de compressão, você está causando um dano para a coluna. O uso de mochila até um determinado volume, um determinado peso e colocado de uma maneira correta, ele não é prejudicial. Ah, mas qual o peso? Quanto eu posso carregar de peso nas minhas costas? Depende do biotipo de cada um. Pessoas com uma estatura média, pesando aí uns 60 a 70 quilos, se carregar uma mochila de 3 até 5 quilos e não por período muito prolongado, não vai te causar nenhum problema, nenhum mal. Mas pessoas que exageram, colocam pesos na mochila em que levam uma sobrecarga muito maior, ela começa a sentir já o cansaço. E no final do uso ela vai ter o desconforto, muitas vezes dor, enfim, chegando às vezes até que descansar um pouco, tirar a mochila para poder relaxar e melhorar um pouco essa dor, e às vezes até ter que apelar para um medicamento, né? Para um anti-inflamatório, um analgésico. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Dor na cervical. Doutor, todo celular... quem usa celular o dia inteiro, ou então usa computador também. Realmente pode acontecer. Pelo seguinte, a posição que a maioria usa um celular para digitar, para mandar mensagens, WhatsApp, etc., é aquela posição aqui, ó, onde você vai ficar nessa posição o tempo inteiro. Então você está gerando um aumento do estresse da musculatura posterior cervical. E com isso, obviamente, depois de um tempo, a hora que você tentar voltar, você pode às vezes sentir um desconforto, às vezes tem até que fazer movimentos aí como se estivesse alongando ou relaxando essa musculatura. Só que quando isso começa a se tornar um hábito e a pessoa começa a não perceber, ela vai gerando uma postura inadequada e daí para frente, dor, desconforto, limitação para fazer as atividades diárias. Isso também inclui computadores, laptops, etc. Vamos ver outra pergunta que me fizeram. A Cleia, a Neide Brambila. Boa noite, não é a pergunta, boa noite. Elas estão ligadas aí na live também. E por que o paciente com estenose de canal... Por que o paciente com estenose de canal sente alívio da lombalgia quando se curva para frente? Muito bem. Quando um paciente tem um problema chamado estenose de canal, o que quer dizer isso na linguagem popular? O canal, quando a gente fala em canal, é exatamente esse canal por onde passa a nossa medula. E um canalzinho lateral aqui também, que é um canalzinho por onde sai o nervo, a raiz. Quando você tem um estreitamento dessa região e dessa região lateral, o nervo e a medula, eles são estruturas muito sensíveis. E quando você faz movimentos em pé, em ortostático, por exemplo, caminhar, ou às vezes querer correr, alguma coisa que é muito intensa, a sua coluna lombar, principalmente, ela tem uma curva chamada lordose, que acaba se intensificando. É essa curva que a gente tem aqui atrás na parte lombar, nessa região. Quando você sente a dor irradiada para as pernas, que é muito comum na estenose por causa da compressão da estrutura neurológica, que é o nervo e a medula, o paciente, quando ele faz esse movimento para frente, de curvar para frente, ele alivia, ele aumenta um pouco o diâmetro desse canal. Então ele diminui um pouco da compressão, que muitas vezes não só causada por uma hérnia de disco, mas também por artrose, hipertrofia de ligamento, enfim, são uma série de fatores que vão causando esse estreitamento do canal. Ok? Outra pergunta que me fizeram. Querem saber onde eu fiz especialização. Primeiro, quando a gente decide fazer ortopedia, a gente tem 3 anos de especialização e eu fiz aqui em Campinas mesmo. Na época o serviço de residência era de ortopedia, era do Hospital Mário Gatti, que é um hospital de referência, um hospital público, e o Hospital Vera Cruz de Campinas, que é um hospital privado. Então a gente teve experiência nos 2 lugares. E quando você termina a ortopedia, presta uma prova, que é a prova de especialista para ortopedia, o título para ortopedista, e aí você pode optar por fazer uma outra subespecialidade. Então eu fui para a coluna
e fiquei mais um ano na Santa Casa, em São Paulo, fazendo a especialização ou a subespecialização em coluna. E depois disso ainda eu tive vários viagens, né, e cursos fora do Brasil, principalmente no Canadá, onde eu fiz também a especialização para cirurgias minimamente invasivas. Ok? Outra questão. O que é bico de papagaio? Boa pergunta, porque bico de papagaio é uma pergunta que muita gente me faz no consultório, não em forma de pergunta. Geralmente o paciente fala, eu fui num pronto-socorro porque eu estava com dor nas costas, o médico fez uma radiografia, falou, isso aí é porque você está com bico de papagaio. Então, assim, não é tão simples assim. Essa pergunta, bico de papagaio, é uma imagem que se vê numa radiografia, que quando você olha uma coluna no perfil, você vê que tem uma irregularidade, principalmente nessa extremidade. Comparando a imagem dessa mão aqui, minha mão direita, com a imagem da mão esquerda, você vê que existe uma irregularidade em toda essa borda aqui. E quando você coloca a imagem no perfil, numa radiografia, você vê essa silhueta que forma uma imagem de bico, que é o famoso bico de papagaio, e que muitas vezes pode estar também em outra região da vértebra. Mas raramente ele causa dor diretamente causada pelo bico de papagaio, é muito raro. Geralmente ele é uma imagem que houve um desgaste na sua coluna. E a dor ela pode vir por outros fatores também, ok? Boa noite, Yasmin. Quem é esse daqui? Libanesa Campinas. São as duas que estão na live aqui comigo também. Como que é a anestesia da cirurgia de hérnia? Posso trabalhar já no dia seguinte? Então é o seguinte, eu vou falar um pouquinho rapidinho que eu vou falar da anestesia para uma hérnia de disco quando você tem que fazer uma cirurgia aberta. Quando a cirurgia é aberta muda tudo porque é uma cirurgia maior, mais invasiva, então você tem que ser submetido a uma anestesia geral. Você vai ser entubada e vai ganhar uma anestesia geral. Na minimamente invasiva, o que a gente faz é uma sedação leve. A sedação é a mesma anestesia que se faz quando você vai fazer uma endoscopia para ver o estômago, ou às vezes uma colonoscopia para ver o intestino. Então é aquela sedação que te dá uma sonolência, você vai entrar num estado de sonolência, não vai sentir nada, não vai perceber nada, não vai ter dor, mas ela é diferente de você ser entubado com uma anestesia geral. Então ela vai te dar esse conforto. E ao mesmo tempo eu faço também um botãozinho de anestésico local, onde eu for entrar com a cânula, que é uma cânulazinha pequenininha. Essa é a anestesia para procedimentos minimamente invasivos. Ela permite com que você vá para casa logo em seguida. Porém, quando você faz um procedimento de hérnia de disco, é um pouco complicado você voltar a trabalhar já no dia seguinte. Eu acho que pelo menos 24 horas você teria que fazer um repouso, né? Mesmo que fosse na sua casa. Mas se eu entrar no computador para trabalhar online, home office, mas é um período muito importante que você tem que estar de repouso para poder ter uma recuperação boa depois. Mas não demora muito para você poder voltar a trabalhar, não. Tem paciente que volta 3 dias depois já fazer o home office deles. Ok? Boa noite, Nelly. Você está por aí também, né? Que eu já vi aqui. E falar do paciente que vai operar amanhã. Me deram uma sugestão aqui. Amanhã eu tenho 2 pacientes que vão operar, na verdade. O paciente que vai operar amanhã, ele é um paciente com uma hérnia de disco e nós vamos fazer uma dissectomia percutânea nele, que é um procedimento minimamente invasivo, igual eu acabei de falar, em que é feita uma cirurgia, uma anestesia local e uma sedação, e é aquela que permite você ir embora para casa. Então, o que a gente faz? Não tem grandes incisões, é um furinho pequenininho, é uma coisa de um furinho de 4 milímetros que a gente faz. 4 milímetros é a ponta dessa canulazinha pequenininha aqui, ó. Então não tem cortes, tá?
E é um paciente que já vem há muito tempo já sofrendo com a hérnia de disco, já passou em vários médicos. O pessoal costuma tratar conservadoramente, porque não tem hábito de fazer minimamente invasiva, até aguardar o momento onde essa hérnia piorar, onde ela vai piorar com certeza, para daí fazer a cirurgia aberta. Então a minimamente invasiva tem essa vantagem também, antecipar um procedimento maior e tirar o paciente do rumo desse procedimento maior, fazer com que ele tenha um benefício, um procedimento bem menor, bem mais rápido, e a recuperação dele também vai ser muito mais rápida. Depois tem aqui uma situação aqui que eu vou contar na próxima, que era o que eu falei para vocês na próxima live. Eu falei que eu ia contar uma outra historinha ligada à primeira história do parafuso, que é o caso da minha sogra. Então hoje eu vou deixar essa historinha em suspense, tá? Mas é um caso interessante também. A natação pode ajudar no tratamento da lombociatalgia. O que é lombociatalgia? É a dor lombar com irradiação para o nervo ciático, ou seja, a dor vai irradiar para glúteo, às vezes coxa, ou vai descer para baixo do joelho, perna, às vezes sentindo até dorso do pé. Então essa é a ciatalgia. Então a lombociatalgia ela pode ser gerada por uma hérnia de disco, é o mais comum. Agora a natação ela pode ajudar desde que o paciente já tenha eliminado a hérnia de disco, que como eu falei na live anterior, pacientes com hérnias de disco precisam tomar cuidado ao escolher que tipo de atividade física vão fazer. Isso põe uma restrição muito grande, porque a pessoa não pode sair fazendo aquilo que quer. A natação ela ajuda ela não é tão problemática, porque você não vai ter carga, você vai tirar o peso, vai tirar a gravidade. Mas eu tenho pacientes que não conseguem nadar praticamente nenhum estilo, porque você faz a hora que você está nadando, dependendo do estilo, você força muito uma condição de hiperlordose, e isso daí gera uma dor, às vezes maior para glúteo e para perna. Então ela vai acabar restringindo. A natação é boa para depois que você fizer o procedimento e fizer um bom trabalho fisioterapêutico de reabilitação, então aí você consegue dar sequência na sua atividade física, ok? Mas primeiro precisa tratar, precisa eliminar a causa que está gerando essa lombociatalgia aí. Boa noite também para Ana Maria e para Bordoni e para Just for Her, eu já tinha passado, né? Uma boa noite também para Laira, que está me vendo. Se você não tratar, essa é uma outra questão ele chama aqui de Duduzinho. Se não tratar a hérnia de disco, o que vai acontecer? Se você tem uma hérnia de disco já diagnosticada, isso é uma dúvida comum, tanto que é comum que já na live passada eu já tinha falado, vamos repetir. Se você já tem o diagnóstico e dependendo de como ela está, em que estágio ela está, você tem às vezes a indicação já de fazer procedimento minimamente invasivo. Qual a finalidade dele? Eliminar a hérnia de disco antes que ela vire um monstrinho lá na frente e você passe de um procedimento minimamente invasivo para uma cirurgia maior convencional. Então a ideia é tratar de uma maneira mais simples enquanto a gente pode, para não deixar ela evoluir e você ter que passar por um procedimento muito maior no futuro. Além disso, você vai ficar curtindo dor, vai ficar restrito. Obviamente que quando o paciente aparece no consultório, a gente analisa cada caso, cada tipo de hérnia para ver se tem indicação ou não. Às vezes tem paciente que chega, é uma hérnia muito pequenininha, às vezes não tem indicação para fazer nada. Na verdade, a grande maioria das vezes não se trata cirurgicamente. Os pacientes que vão para a cirurgia minimamente invasiva ou chegam numa cirurgia maior, são pacientes, são a minoria, e é um número grande que me procura. Outra questão aqui, outra pergunta. Após passar por um processo cirúrgico, a hérnia de disco pode aparecer na coluna novamente? Existe uma estatística de recidiva ou de retorno das hérnias de disco
após dissectomia percutânea ou após vias endoscópicas, que são procedimentos minimamente invasivos. Essa incidência está entre 3 a 4%, então ela é bem baixa, porque o paciente tem 96 a 97% de chance de não ter mais hérnias depois de tratada. Inclusive, é mais comum você desenvolver herniações em discos que não estavam sendo tratados ou não foram tratados e que estavam apenas no começo de uma protrusão, de uma herniação, eles acabam desenvolvendo a hérnia, do que propriamente a hérnia que você fez a cirurgia. É muito raro. Em todos esses anos aí eu tive apenas 3 casos de recidiva e eram hérnias maiores, que já tinham até indicação, quando chegaram para mim, de cirurgia aberta. A hérnia de disco pode evoluir para uma bursite do quadril? Então é o seguinte, a hérnia de disco é uma patologia e a bursite no quadril é outra patologia. Embora as duas estejam em lugares diferentes e não tem relação uma coisa com a outra, os sintomas às vezes podem se mesclar e acabar confundindo um pouquinho a gente até o momento em que a gente fizer um bom exame físico e associar com o histórico e um exame radiológico, que no caso é a ressonância. A maioria das vezes eu não preciso de exame radiológico para saber que o paciente tem uma bursite trocantérica, uma bursite no quadril, porque o diagnóstico ele é muito mais prático na bursite do quadril através do exame físico, onde você vai palpar e o paciente vai te referir de dor naquele lugar. Só que os sintomas da bursite, eles às vezes simulam como se fosse uma dor do ciático também. Então às vezes o paciente vem já para você e fala, eu sinto dor no ciático. Só que a hora que ele desenha o local da dor, aí, e você vai examinar, você vê que ele tem realmente uma bursite, e aí você tem que investigar também a coluna para ver se ele não está tendo nada relacionado à hérnia de disco. Então são duas coisas distintas, mas tem que ser bem investigado, tá bom? Boa noite. Boa noite para Eliane e a Camila. Instrumentadora, Camila. Você está aí me vendo, Camila? Tudo bem? Boa noite para você. Vamos ver se tem a pergunta aqui agora. Não dá para fazer a cirurgia com anestesia geral? Tenho medo. Obviamente que dá. Só que quando você faz com anestesia geral, a técnica de dissectomia percutânea fica muito difícil de ser realizada. A técnica de via endoscópica você ainda consegue fazer, mas na dissectomia percutânea, como a gente não usa vídeo, a gente usa um aparelho chamado escopia, a gente tem que ter uma referência. A referência geralmente é o paciente. Se o paciente, ao longo do procedimento, se movimentar um pouco, a hora que você encostar no disco, ou a hora que você passa próximo de uma raiz, então ele é a referência. Se você fizer uma anestesia geral, às vezes você tem que colocar um aparelhinho chamado potencial evocado. Esse aparelho, se for plano de saúde, nenhum plano vai cobrir. E é um aparelho assim que, para uma anestesia geral, ele é necessário, mas para uma sedação, não. Porque a sedação você vai ser minha referência. E a gente faz tão tranquilo que com a anestesia geral, muito provavelmente você vai ficar ainda no hospital de um dia para o outro. Com a sedação a gente consegue te liberar logo em seguida. Então essa é uma das vantagens também de fazer com a sedação. O medo acaba a hora que você tiver já sedado, que a gente fizer anestesia, depois você não vai lembrar de nada, não vai sentir dor, então assim, é muito mais tranquilo para você recuperar, tá bom? E mais seguro. Outra pergunta aqui. Hérnia de disco em crianças, muito raro, muito raro, porque o disco em criança ele está em processo de formação. Até mais ou menos os 17 anos, 18 anos, mulheres e homens, né? Homens um pouquinho, tem uma maturidade um pouquinho mais tarde do que na mulher. Mas até essa idade aí o disco ainda está no finalzinho da formação deles. Então é muito raro acontecer hérnias em crianças.
Eu só vi um caso em literatura de criança de 11 anos de idade. Eu não vi nenhum paciente nessa situação comigo. Mesmo trabalhando em hospital universitário com residente, trabalhando em hospital municipal com residente há muitos anos, eu não tive casos. No consultório, eu já peguei casos de adolescentes. A mais nova adolescente é uma menina de 15 anos de idade, com uma hérnia de disco já muito grande e que quase chegando no nível de ter que fazer uma cirurgia aberta, mas deu para indicar ainda a via endoscópica para ela, então ela conseguiu fazer uma minimamente invasiva. Já peguei paciente com 17 anos, mas também são idades muito raras disso acontecer. Mais alguma pergunta aqui? Fizeram, deixa eu ver. Vamos ver agora aqui. Quando a hérnia comprime a medula, o que eu vou sentir? Estou com muita dor e muita queimação na lateral da minha perna. Então, um dos sintomas, essa pergunta já acabou de responder. Quando você tem compressão, tanto da medula quanto do nervo, da raiz, e aí dá para a gente exemplificar aqui mais uma vez, a hérnia de disco, dependendo da localização que ela está, ela pode comprimir uma raiz, ela pode comprimir a outra, ela pode comprimir central aqui, e ela pode, dependendo da dimensão dela, pegar os dois lados e a medula. Quando você tem a compressão neurológica, você pode começar a ter sintomas de dor irradiada para glúteo, coxa, perna, até o pé, que é a famosa ciatalgia, ou a dor do ciático. Podem começar a aparecer sensações de dormência ou formigamento na perna ou no pé, que são sensações como se tivessem anestesiado determinadas regiões da perna ou do pé. Tem paciente que fala, eu sinto às vezes um gelado descendo pela perna, alguma coisa muito quente. Uma coisa muito comum, o paciente falar, minha perna parece que está sempre pesada, cansada, é uma fadiga constante, mesmo quando eu estou sentado, relaxado a perna, minha perna fica inquieta. E outros sintomas como perda de força, que vai acontecendo gradativamente, até alguns quadros mais graves, né, envolvendo realmente a parada da movimentação da perna, a pessoa não consegue às vezes ficar de pé, a musculatura não funciona. Então aí já é um quadro mais grave, onde muitas vezes você tem que fazer um procedimento de urgência, não deixar a coisa evoluir. Só que aí muitas vezes acaba sendo o procedimento aberto. Existe ainda as chances da gente fazer alguma coisa por via endoscópica, que é um procedimento minimamente invasivo. Mas o paciente, para chegar nesse estágio aí, ele já vem postergando há muito tempo, já sabendo que está com hérnia, e muitas vezes ele vai empurrando para frente. Então esse é o grande risco, ok? Boa noite, tia Mary. Aqui tem uma outra pergunta. Hérnia de disco pode ser resultante de trauma? Pode ser, mas é mais raro. O fator principal para o paciente desenvolver uma hérnia é um fator predisponente genético, que vai gerar uma situação, uma condição onde os discos dessa pessoa pode evoluir para um desgaste mais acelerado, uma desidratação, uma degeneração de disco mais acelerado e acabar evoluindo para hérnias de disco. Mas muitas vezes uma situação traumática, onde você tem uma queda com compressão do disco, pode gerar também uma ruptura dos anéis que formam o disco e acabar causando uma hérnia de disco. Então o trauma também é um dos fatores, mas é um fator que acontece com pouca frequência. Não tem uma prótese para colocar no lugar do disco doente? É uma boa pergunta. Isso já tem há muitos anos. Quando você vai colocar uma prótese de disco na região cervical, por exemplo, é uma coisa. Quando você vai colocar uma prótese de disco lá embaixo, na região lombar, é outra situação. A prótese na cervical, ela tem um acesso muito mais fácil e muito menos traumático, com chances de complicação muito menores.
Então, por quê? Geralmente o acesso para uma prótese cervical é pela frente. E você abrindo pela frente, você já está na cara do disco. Você não precisa fazer mais nada ali. É apenas tomar o cuidado e usar a técnica correta. Quando você vai fazer na lombar, você tem que chamar muitas vezes um cirurgião geral, um cirurgião vascular, alguém que está acostumado a abrir abdômen, porque tem que abrir pela frente o abdômen. Você vai dar de cara com várias estruturas, inclusive artérias importantes nessa região, vai dissecar até chegar na coluna. Ok, tirou o disco, colocou a prótese, fechou. Se der uma complicação, ou se você tiver que, por algum motivo, trocar a prótese, ou aconteceu um problema, a prótese escapou, enfim, complicações, o que vai acontecer? Toda revisão de prótese é um transtorno, é 2 vezes mais difícil e mais complicado. Você vai ter que abrir um abdômen que já foi mexido, que já foi aberto, que está cheio de aderência, para poder chegar numa prótese também, e ali você vai ter que ter um cuidado redobrado. Então, tudo gera um transtorno maior com uma prótese de coluna lombar. Existem cirurgiões que fazem com frequência, têm bons resultados, mas eu, na minha concepção, eu prefiro não usar prótese para tratar discos doentes. Eu prefiro outros recursos sem ter que abrir o abdômen do paciente. Mas isso é uma opção minha, não estou dizendo que é errado colocar prótese, ok? Mais alguns minutos, pelo que eu estou vendo aqui, né? Boa noite também para Norma. E uma outra pergunta aqui. Uma queda pode ocasionar uma hérnia de disco? Uma queda, a mesma pergunta foi referida um pouquinho atrás agora, perguntando se a hérnia de disco pode ser gerada por um trauma. Pode, uma queda é um trauma, né? Eu acabei de dar um exemplo de que quando você cai, muitas vezes sentado, ou cai numa posição de costa, com essa carga axial, que acaba comprimindo uma vértebra sobre a outra, o que sofre é o que está no meio, que é o disco. Então, muitas vezes, você começa a ter, devido a essa queda, rupturas nesse anel externo, e aí esse núcleo que a gente chama que fica dentro do disco começa a empurrar esse anel e começa a herniar. Então, a queda pode gerar esse tipo de situação. Vamos ver aqui. Tem uma última pergunta aqui agora. Você recomenda yoga aérea para alguém com hérnia de disco? Pois esse tipo de modalidade promove a descompressão na coluna. A aero-yoga, né, o aerial, que o pessoal fala, né, que tem, aqui no Brasil não sei se tem, mas lá nos Estados Unidos tem. E a maneira como é utilizado, né, você usa aquele tecido acrobático, mas é um trabalho de yoga dentro de um tecido. Então, quando você faz os movimentos de inversão, né, de cabeça para baixo, inclusive se vocês deram uma olhada aí, um dia tiver a curiosidade de entrar no Instagram e vocês vão ver foto da gente aí fazendo, inclusive eu, lá na Air Yoga, de cabeça para baixo. Isso ajuda sim, porque tudo que você fizer movimento de tração, você está diminuindo o estresse, a carga, a compressão nos discos. Então, quando você pendura de cabeça para baixo, pendurado pelas pernas, o seu tronco está livre, então ele está tracionando você. Esse trabalho de tração também é realizado em muitos locais de fisioterapia, onde eles fazem esse tipo de tratamento para aliviar os sintomas. Então, a Air Yoga, assim como outros tratamentos e esportes também, dependendo do esporte, ele pode gerar um benefício para os sintomas. Mas lembrando sempre, ele não é um tratamento que elimina a causa, mas ele pode ajudar em pacientes que têm a hérnia, e muitas vezes está no comecinho, então o paciente às vezes tem uma boa longevidade com qualidade de vida também, ok? Muito bem, hoje como a internet colaborou, consegui acho que ajudar e responder as perguntas de todo mundo, lembrando que daqui a 15 dias, com a internet nos ajudando, a gente consegue produzir uma nova live. Eu quero
Eu quero, o que vocês tiverem de pergunta, eu quero deixar bem claro que pode mandar no próprio Instagram, que eu vou tentar responder o mais rápido possível, da maneira mais clara. E, mais uma vez, agradeço de coração a presença de todos que estiveram nessa live. Hoje tudo colaborou e a internet foi amiguinha da gente. Eu espero vocês mais uma vez, espero ter ajudado. Daqui 15 dias, a próxima live vai ser agora em novembro, no dia 2 de novembro, que é um feriado, mas a gente vai estar aí para fazer a live do mesmo jeito, ok? Grande abraço a todos, muito obrigado pela presença.